Ah, agora deu. Bom dia, gente. Tudo bem? Hoje eu tô aqui de novo, né? Eu deixo pra gravar o vídeo no final de semana. É quando eu tenho mais tempo. Ultimamente eu tô tendo até tempo. Porque meu filho tá de férias, meu neto está de férias, meu filho, eu até chamo de filho. Tá de férias, né? Minha filha também. Então é um momento, é uma época que eu tenho um tempinho, certo? Mas, como sempre, é para falar. Sabe que eu gosto muito de falar. Então é assim, eu gosto de falar com vocês para expressar as coisas que eu tenho guardada dentro de mim e expressar as coisas que eu sinto por vocês. E não criticando, né? Eu não gosto de criticar ninguém, não, mas é igual aquele que eu falei anterior, ele até não teve muitas visualizações, não. Eu achei que tivesse mais. Acho que é porque muitos não concordaram, certo? Mas na verdade é a verdade. Essa é a verdade. Eu, eu tenho experiência, sabe assim, de vida. Vida, a minha própria vida. A minha própria vida é uma experiência. Se eu for, o povo, às vezes eu vejo muitos vídeos da roça, as pessoas falam, porque eu tenho uma vida difícil. Eu vim lá da roça. Meu pai morava em roça, a gente trabalhava na roça, levantava cedo. Tudo que eles fazem, eu falei, eu já fiz. É fogão de lenha, é gordura de porco que eles usam, as comidas que eles fazem, frango caipira, tudo eu já passei. Uma coisa que eu não vejo, que eu vejo, só vi uma pessoa fazer, é ponhar café. Só tem uma ali que faz e que eu gosto de ver. Muito boa. Por sinal, né? Ela faz com vontade. E quando ela faz, eu me lembro de quando eu fazia. Quando eu banhava café, quando eu tinha que levantar cedinho, quando a escola era rural, assim, rural mesmo, né? A gente estudava em escola rural. Hoje é tudo mais fácil. A gente começou a trabalhar cedo, que na minha época não tinha esse negócio de esperar 18 anos para trabalhar, não. A gente ia à luta cedo, sabe? Trabalhava cedo, começava com no máximo 7, 8 anos. Quando não trabalhava em casa, trabalhava na roça. Né? A vida não era assim muito fácil, não. Eu fico observando e uma recordação que eu tenho, sabe, sim. Meus pais eram bravos. Minha mãe, ela era mais apaziguadora. Ela apaziguava muita gente, sabe? Aconselhava muito. Meu pai era bravo.
bravo, ele punha a gente de castigo, ele punha a gente para trabalhar. Eu não falo que foi maldade. Eu acho que eu me tornei um ser humano bom, sabe? Uma pessoa boa, que eu acho que cumpre com seus deveres, com as suas obrigações. Eu penso assim, às vezes a maioria das pessoas começa a trabalhar mais cedo, talvez muita coisa que existe hoje não existiria antes. E a gente tinha que estudar com toda a dificuldade do mundo, né? Porque eu lembro que eu ia para a escola, na época, eu ia para a escola, chegava e sentava na carteira. Eu não tinha um caderno, sabe? Eu não tinha um lápis. A professora chegava para mim e falava assim, cadê os seus materiais? Eu falei, não tem material. Ela pegava uns pedacinhos, sabe? Uns pedacinhos de lápis, que ela guardava, uns pedacinhos de borracha. E me entregava um caderno de 2 linhas e era ali. Era ali que eu escrevia. E o que eu sei hoje foi assim que eu aprendi. Então é assim, né? As coisas. Às vezes a pessoa fala assim, ai, porque eu moro aqui na roça, eu tenho que levantar muito cedo, tenho que trabalhar, né? A roça é muito difícil, mas o sustento que as pessoas têm na roça, a gente não tem com facilidade, né? A gente tem se tiver dinheiro para comprar, se não tiver, não tem. Então, às vezes eu penso assim, muitas pessoas falam que as coisas evoluíram, né? Ficou mais fácil. Ficou mais fácil em algumas partes, em outras partes não. Porque a dificuldade, a falta de, não é falta de serviço não, eu acho que falta de gente interessada em trabalhar. Tem pessoa que não tem vontade de trabalhar, porque se for pegar um serviço pesado, a pessoa não quer, né? Trabalhar na roça, não quero, é muito pesado. Ganhar café eu não posso, eu não aguento. Trabalhar de servente não posso. Nada ninguém pode. Então vai uns 2 dias, depois não vai mais. Né? Então, em matéria de profissão, são muitas as profissões, né? Só que tem pessoas que às vezes estudam, tem uma profissão e não exerce aquela profissão porque não acha vaga. Ou quando acha, é muito mal remunerada, né? Às vezes um serviço, o outro serviço que é pior que aquele, é melhor, a remuneração é melhor do que a outra, né? Do que a própria profissão. Então falta muito reconhecimento. E são várias profissões assim. São todas. E serviço, falou que é serviço, nem de uma dona de casa é fácil. Para a mulher, então, a mulher tem que trabalhar fora, a mulher tem que trabalhar em casa, cuidar de filho, marido, né? Várias coisas. Mas mesmo assim, é uma graça de Deus, quem tem seu serviço. A gente deve agradecer a Deus por trabalhar, por ter saúde,
por todo dia acordar, sabe? Acordar e falar, eu vou fazer o meu serviço. Ou eu tenho que trabalhar, porque tem pessoas que não têm. Às vezes tem vontade de trabalhar e não consegue. Às vezes tem uma deficiência, tem um problema, né? E que não pode fazer. Outros já não faz porque não quer. Então, é isso, né? Mas eu agradeço, eu procuro agradecer a Deus todos os dias que eu acordo, a primeira coisa que eu faço é lembrar de Deus. Lembrar que eu tenho uma vida e o que eu já vivi foi o bastante para eu conhecer tem algum, dar valor na vida, né? Valor na vida. E as dificuldades são bastante mesmo. Mas eu agradeço muito. E eu queria agradecer a todos, né? E a Deus, principalmente a Deus.